Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Bruno, eu sou advogado, especialista em planejamento patrimonial da família e o meu objetivo é acabar com essa questão enraizada na gente de não fazer o planejamento da família. Bom, no vídeo anterior, quem não conferiu, dá uma olhada lá, eu falei para vocês da vantagem de se fazer um planejamento patrimonial da família. E uma delas é evitar um processo extremamente oneroso para a família, para os herdeiros, que é o inventário. Extremamente oneroso de forma econômica, temporal e emocional. Mas por que o inventário tem esse custo tão alto? Por que é tão difícil, tão ruim, tem tanta essa questão de dilapidar o patrimônio da família? Vou dar um exemplo para vocês. Tivemos um caso no escritório aqui uma vez e tudo. Era um pai e um filho, eles moravam juntos num imóvel, um imóvel de classe média alta de Belo Horizonte. Eram só eles, a família deles era só eles. Esse imóvel tinha sido adquirido pelo pai há mais de 30 anos atrás, mais de 20, quase 30, mais de 30 anos atrás, por um valor de R$80 mil. Só que hoje, esse imóvel já estava valendo aí, em média, uns R$550 mil, 550 mil aí, conseguiria vender ele tranquilamente. O filho contava aí com mais ou menos uns 21, 22 anos quando o pai faleceu, e foi deparado com isso, em meio a luto pelo pai, foi deparado com essa situação. E agora? E o imóvel? O que eu faço com ele? Como é que eu faço para ele ser meu? Já é meu? Nos procurou, nós conversamos, explicamos a situação. E, em suma, quando foi fazer o inventário, toda vez que faz o inventário, você tem que fazer uma declaração de ITCD. Essa declaração de ITCD é um imposto sobre a morte mesmo, imposto sobre os bens do falecido. A Secretaria de Estado, no caso é um imposto estadual, faz uma avaliação desse imóvel e sobre essa avaliação você paga, aqui em Minas Gerais, você paga 5% sobre esse imóvel. Pois bem, no caso desse cliente nosso, o imóvel foi avaliado pela Secretaria de Estado em R$600 mil. Então, ele tinha que pagar, para a gente conseguir fazer o inventário e colocar o imóvel no nome dele, R$30 mil para a Fazenda Estadual de Imposto. Além disso, tinha um gasto nos cartórios que dava em média de R$7 a R$8 mil entre certidões, registros e atas notariais. E vou colocar aqui só para fins desse estudo nosso aqui, a tabela da OAB aqui de Minas cobra, no mínimo, os honorários mínimos, no caso de inventário, é 6% sobre o valor do imóvel. Então ele teria que pagar aí 36 mil de honorários. Ou seja, para resolver o problema desse imóvel, ele teria um custo de R$74 mil. Mais de 10% do valor do imóvel avaliado. E qual que é o fato? O filho não tinha essa condição. Ele era novo, 20 e poucos anos, ainda não tinha uma carreira consolidada. Ele trabalhava, mas ganhava aí, média. O pai não deixou dinheiro, eles não eram uma família que tinham dinheiro. Eles eram uma família que tinha ali um imóvel, que eles moravam, já moravam no bairro há mais de 20 anos, mas não tinha condição. Qual a solução dele? Vender o imóvel. Só que vender o imóvel que não está regularizado não é tão fácil assim. Não é fácil. Então, ele começou anunciando esse imóvel por 550 mil. Mas ninguém compra um imóvel que vale 550 por 550 mil que não está regularizado. E nisso, o ITCD, que é o imposto que eu falei para vocês, ele tem prazo para ser pago. Se ele não for pago, ele dá multa, juros. Então foi só aumentando esse imposto. O que o menino fez? Ele começou a reduzir os valores. 550 não está dando e tudo, além de mais crise, toda essa situação, já está difícil de vender imóvel.
baixando para 500, baixou para 500. No final das contas, ele recebeu na mão dele, entre aspas, 450 mil, tirando aí a comissão de corretagem, corretor. 450 mil reais no imóvel que valia 550 mil, ou seja, um deságio de quase 100 mil reais em média. Mas não acabou ainda, não. Ele ainda teve que pagar o imposto sobre o ganho de capital, que a União, ela cobra quando um ganho de capital sobre o imóvel, quando ele é vendido sob um valor maior do que ele foi adquirido. Então, esse imóvel que foi comprado por 80 reais, foi vendido por 450 em média, teve que pagar 15% sobre 370 mil, que é a diferença. Então, ele ainda teve que pagar mais 55.500 reais. Final das contas, ele recebeu na mão 450, menos os 72 mil, que nós calculamos ali em cima, 74 mil mais ou menos, que ele tinha que receber, menos os 55.500 reais. Isso dá aí 450, menos 74, menos 55.500, 320.500, 320 mil. Foi o que ele recebeu por esse imóvel, depois de tudo regularizado, tudo certinho. Então, cabeça tranquila, pôde ficar lá com uns 350 mil. Só que, com os 320 mil que ele recebeu, ele não comprava um imóvel no mesmo lugar que ele morava há 20 anos. Ele poderia até ter alugado e tudo, mas aí ele ia dilapidar mais ainda esses 320 mil que ele recebeu, porque o rendimento também não dava o valor do aluguel. Então, em suma, ele morava num lugar há 20 anos, o custo do inventário fez com que ele tivesse que se mudar dali, teve que se mudar, morar em outro lugar, deixar tudo resolvido e morar em outro lugar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A culpa disso, aqui eu estou falando do ITCD e tudo, mas a culpa disso não é do governo. A culpa disso não é do Estado. A culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é dos nossos pais, dos nossos avós, que não têm enraizado desde tempos atrás uma cultura de planejamento patrimonial da família, de resolver a questão patrimonial da família em vida. Nós não temos isso no nosso ângulo. Falar com os pais e com os patriarcas, com os avós, sobre um planejamento social é muito difícil, porque a gente está falando da morte, está falando da sucessão, de uma coisa muito triste. Mas isso só faz com que os custos dessa situação sejam mais altos. Detalhe, voltando no exemplo nosso, esse filho teve que lidar com toda essa situação em meio a um luto por ter perdido o pai, o único familiar que ele tinha, pelo menos mais próximo. Então, a culpa é nossa, a culpa é dos nossos pais que não têm isso. Claro que temos no Brasil uma carga tributária extremamente elevada. Você vê, como eu disse aqui em Minas, é 5% o imposto, o ITCD, que é o imposto no caso de inventário. Em outros estados chega até 8%. Isso é determinado por lei federal, que é o teto. Tem inclusive projeto de lei querendo aumentar isso para 20%. Mas, olha só para vocês verem, o Brasil não tem o maior imposto de inventário. Longe disso. Olha para vocês verem, os Estados Unidos, sabe qual é o imposto do inventário, o TCD deles lá, no caso de inventário? 40%, quase metade do valor do patrimônio. Na França e no Japão, ultrapassa metade do valor do patrimônio. No Japão, 55%, e na França, 60% o imposto. Mas por quê? Por que esse imposto lá é tão grande enquanto o imposto aqui é tão baixo? Porque lá eles não fazem inventário. A verdade é essa. Lá eles já têm enraizada a cultura, raramente se faz inventário lá, porque já tem enraizada a cultura de se fazer o planejamento sucessório, de se usar
as ferramentas existentes para planejar o patrimônio da família e a sucessão. Então eu vou falar de novo. A culpa é nossa. É nossa. Porque existem no Brasil ferramentas para se evitar de forma legal e ética, não é só legal, ela é ética, é correto fazer isso, o inventário. Como que é isso? Fazendo um planejamento patrimonial da família, um planejamento sucessório da família. Entendeu? Torna isso que faz com que, no advento do falecimento, essa transmissão seja automática. No momento do falecimento, ela é sem custo. Custo zero. Ela acontece de forma automática. Você pode simplesmente lidar com o luto. E seguir sua vida. Se, por exemplo, esse cliente nosso tivesse feito o planejamento sucessório, ele poderia ter feito isso antes, pago de forma parcelada ou de uma forma que coubesse no bolso, que dá para fazer isso de forma que cabe no bolso de cada um. E quando o pai dele faleceu, ele poderia ter continuado morando no imóvel. Ou, caso não queira, às vezes não queria continuar morando no imóvel que o pai faleceu, conseguiria ter vendido ele por um preço razoável, sem um deságio, e comprado um outro imóvel na mesma região. Talvez um menor, um pouco, mas poderia ter comprado um imóvel na mesma região. Dentre essas ferramentas de planejamento sucessório, inclusive planejamento patrimonial, nós temos uma que possui uma extrema redução do custo. E essa ferramenta é chamada de holding familiar. Gostou do que ouviu? Fica aí para ouvir mais.